Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Hoje mais um encontro em especial porque no nosso país não param de acontecer situações que mexem com a nossa realidade, né? No campo da economia, no campo da política e tira muitas vezes a nossa tranquilidade. Mas nada comparado à falta de tranquilidade, à falta de sono, o temor que alguns personagens que governaram o nosso país estão passando nesse momento. A começar pelo ex-presidente da República e as pessoas que estão ali no seu entorno. Lembrando que na quarta-feira, todos eles, de pelo menos uma acusação envolvendo peculato, ou seja, subtração de bens pertencentes à nação para os seus interesses pessoais, enfim, essas figuras estarão agora sentadas ali nas delegacias de Polícia Federal, simultaneamente prestando depoimentos para delegados da Polícia Federal em delegacias diferentes. Vocês imaginem o que vai surgir do meio dessa história, porque como tem uma coisa muito errada no meio disso, cada um vai tentar colocar uma versão ali para salvar a sua própria pele. Ou será que todo mundo combinou uma versão para todo mundo ficar incriminado para liberar o Bolsonaro no final da história? A troco de quê? Até porque a pena para o crime de peculato, que está no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, começa com 2 anos e vai até 12 anos de reclusão. Então ninguém vai querer se somar a outros tantos patriotas lá na Papuda ou na Colmeia, né? Então essas pessoas vão começar a dizer coisas que muitos dos patriotas bolsonaristas, entre aspas, jamais imaginaram. Fora do nosso país, nós estamos tendo também uma situação que pode repercutir aqui dentro, que é o fato do ex-presidente norte-americano estar sendo indiciado. Pela primeira vez um ex-presidente norte-americano está passando por esse crivo da justiça criminal. Amanhã está arriscado o mundo se deparar com a fotografia do Trump segurando a plaquinha, como aqueles filmes que a gente vê, né, que tem sempre um criminoso ali sendo apresentado. Isso vai ser uma imagem extremamente corrosiva para a direita no mundo inteiro, que terá influência aqui no Brasil, porque se um homem tido como o mais poderoso do planeta à época, né? Rico, bilionário, enfim, influente, falastrão. Se esse homem está tendo problemas com a justiça criminal e se ele vier a ser preso, aqui no Brasil, por que nós não teríamos também, desculpe, a mesma situação? Então, no imaginário popular, se isso acontecer lá, para o resto do mundo, isso vai ser muito interessante também sobre esse aspecto. Lembrando que no Equador, o povo equatoriano está colocando o presidente atual, que é um homem de direita, um banqueiro, na reta do impeachment por crimes de corrupção. Então, a situação quando começa a ficar corrosiva, né, ideologicamente para os extremistas, aqui no Brasil também abre espaço, abre credibilidade, legitimidade para aquele que foi o presidente do nosso país seguir o mesmo caminho. Mas a gente terá mais informações a partir de quarta-feira, se nós teremos muitas traições ou se nós teremos ali um apego, né, absolutamente messiânico das figuras que estiveram com Bolsonaro, querendo se sacrificar para salvar a pele do criminoso mor, pelo menos nesse episódio específico. Bem, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Se você não nos conhecia, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para a gente ficar interagindo antes de entrarmos no ar. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço, as nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, eu mencionei com vocês essa situação aqui do Trump já em encontro anterior. Trump indiciado no tribunal em Nova York. Veja o que pode acontecer na terça. Então, vocês imaginem se uma figura tão poderosa quanto o ex-presidente norte-americano for para a cadeia. O que isso cria no imaginário de pessoas, por exemplo, aqui no nosso país. Isso vai ser muito interessante, a gente tem que ficar torcendo para que a justiça lá também seja célere, né? Mas, enfim, tem ritos lá e muitos analistas não acreditam que uma prisão pudesse ser decretada instantaneamente, exceto se o Trump fizer uma grande besteira, enfim. Mas ele está bem enrolado. Lá tem uma situação diferente daqui do nosso país, né? Porque mesmo que ele seja condenado criminalmente e vá para a cadeia, mesmo assim ele não perde direitos políticos. É uma situação que mostra que, às vezes, o direito brasileiro está muito mais evoluído do que de outras partes do mundo, né? Bom, e aqui no Brasil, no meio desse ambiente todo, nós teremos na quarta-feira essa situação.
Coronel Cid confirmará à Polícia Federal que a ordem para retirar as joias partiu de Bolsonaro. Conjunto de presentes foi apreendido durante tentativa de entrada ilegal no nosso país. Então, o Cid, ele deixou o rastro, ele colocou a digital dele ali, ele colocou um ofício. Gente, no finalzinho do governo Bolsonaro, um dia antes dele viajar, o Coronel Cid estava querendo resgatar joias de mais de 16 milhões, diamantes. Qual é a justificativa que se tem para isso, senão a prática de um crime? Claro que ele tentou ali se acercar de algumas atitudes, né? Mas elas não excluem o crime. E a ordem aí, não dá para o Coronel Cid dizer que ela era uma ordem absolutamente legal, né? E se ele foi tolo o suficiente para escutar um comando verbal do Bolsonaro e não ter documentado isso, aí, de fato, o Bolsonaro pode querer jogar a culpa completa no Coronel Cid. Só que tem um problema, né? O Coronel Cid, assim como o Anderson Torres, é um arquivo vivo. Esse cidadão partilhou de muitas situações ali que o Bolsonaro fez, que o grande público não conhece. Então ele é um manancial ali de situações que podem revelar outras histórias escabrosas de Bolsonaro. Vamos acompanhar como é que vai ser esse depoimento na quarta-feira. Será que ele vai segurar todas as questões ilegais apenas contra ele? Ou ele vai partilhar isso com outras pessoas? Ou vai segurar sozinho essa situação, né? A questão é a seguinte, temos outras pessoas envolvidas também. Então, como é que vai ser o final dessa história? Todo mundo vai se eximir de responsabilidade? Ou todo mundo vai assumir responsabilidade? Porque o crime está materializado, gente. Por mais que se invente uma série de versões, o cadáver não desaparece. O cadáver é cheio de tiros, nessa metáfora, né? Não vai desaparecer. Uma pessoa não aparece assim por acaso e não acontece nada uma vez as pessoas envolvidas estando implicadas, estando identificadas no delito, né? Então é isso que vai acontecer. Não é por outra razão que o coronel ele teve ali um impedimento por parte do governo Lula de assumir um batalhão de operações especiais. Novo comandante do Exército / nomeação de Coronel Cid. Ele pegou um cargo aí num batalhão, mas ele vai ficar muito encalacrado, né? Sobretudo com a sua reputação, enfim, que merece um capítulo à parte, quando a gente analisar aqui mais profundamente algumas distorções do mundo militar. Bom, e aí, fazendo um link dessa história com a realidade brasileira no área da economia, uma pesquisa do Datafolha ficou avaliando a aprovação, desaprovação do presidente Lula. Mas a questão mais fundamental, a mais marcante, a mais elucidativa, a mais provocadora do envolvimento do presidente Lula no embate econômico foi essa aqui. 80% acham que Lula age bem ao pressionar a queda de juros, diz Datafolha. Para 71% dos entrevistados, taxa está acima do que deveria, aponta a pesquisa. Gente, sabe o que significa isso? Que esse discurso, esse embate sobre a economia, ele rompe a polarização. A gente para de ter uma discussão de extrema direita, extrema esquerda, centro, enfim, porque a situação concreta atinge a todas as pessoas. Então, essa informação deveria servir de motivação para o presidente Lula a aprofundar esse debate. Ganhar a sociedade para esse debate. Ganhar a sociedade contra a elite econômica que está capitaneando ali o Banco Central para si. Muitas pessoas erroneamente têm apontado que o problema do Banco Central é o senhor Roberto Campos Neto. Não, ele é um capataz, ele é uma espécie de capitão do mato moderno, sem querer ofendê-lo, mas é o retrato da situação, porque ele está ali com outras pessoas do mercado financeiro, egressas dos grandes bancos, comandando o Banco Central, não é só ele. Ele legitima ali as decisões no conselho, né, que é formado ali por 9, 10 personagens que vieram quase todos desse mercado financeiro. Não adianta só lutar para substituir o senhor Roberto Campos Neto. A questão é derrubar essa ideologia a favor do sistema financeiro aqui no nosso país, sistema financeiro nacional e internacional, que atua contra o povo brasileiro. E aí essa pesquisa pode ser extremamente importante para motivar o presidente Lula
a enfrentar essas questões, mostrando que ele não estará sozinho e que é possível enfrentar as resistências dentro do parlamento. É importante se ganhar cada vez mais força em setores da sociedade, porque, como eu tenho dito aqui, né, não se trata de uma discussão de direita e esquerda. É uma discussão se o Brasil tem que permanecer montado para atender meia dúzia de pessoas que ganham na especulação, ou se o nosso país tem que ser uma nação desenvolvida para servir a nação como um todo, ao povo brasileiro com esse déficit social que nós temos gigantesco aqui no Brasil. Então, enfim, eu finalizo aí com essa questão, mande seus comentários aqui, porque mais tarde eu vou comentar com vocês, está tendo reunião ministerial, o Lula está dizendo algumas coisas aí que eu quero repercutir com vocês, e outras coisas também envolvendo o futuro criminal do ex-presidente da República, que está ficando cada vez mais complicado para ele, né? Gente, a gente se vê mais tarde. Tchau!